Bom dia a todos. Bom dia. Tragédia no circo, pelo espírito de Irmão X. Naquela noite, da época recuada de 177, o concílio de Lyon regurgitava de povo. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava piedoso, e embora não houvesse lavrado qualquer resolução em prejuízo maior dos cristãos, permitira se aplicasse na cidade com o máximo rigor todas as leis existentes contra eles. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Através do espesso casario, a montante da confluência do Ródano e do Saône, multiplicavam-se prisões e no sopé da encosta, mais tarde conhecida como Colina de Fourvière, improvisava-se grande circo, levantando-se altos tapumes em torno da enorme arena. As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, enviando seus desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao regozijo público. As feras pareciam agora entorpecidas após massacrarem milhares de vítimas nas mandíbulas sangue-sedentas. Em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes que lhes decepassem a cabeça. Anciões indefesas viam-se chicoteados até a morte. Meninos apartados do reduto familiar eram vendidos a mercadores em trânsito para servirem de escravos domésticos em províncias distantes, e nobres senhores tombavam assassinados nas próprias vinhas. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Naquela noite, a que acima nos referimos, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra, que desfrutava atenções especiais do imperador, por se haver distinguido contra a usurpação do general Avídio Cássio, e que se inclinava agora a merecido repouso. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelavam gladiadores e trovadores, o patrício Alcio Plancus, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião a pedido do protetor, programando os festejos. Antes das saudações, diante dos carros que chegaram de Viena, dizia: algo tocado pelo vinho abundante, é preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. O lutador Setímio poderia arregimentar os melhores homens, contudo não bastaria renovar o quadro de atletas. A equipe de dançarinas nunca esteve melhor, aventou Caio Marcelino, antigo legionário da Bretanha, que se enriquecera no saque. Sim, sim, concordou Alcio, instruiremos Musônia para que os bailados permaneçam à altura. Pércio Níger, providenciaremos o encontro de Autorques. Autorques é autor selvagem. Lembrou Pércio Níger. Auroques, clamou a turma em aprovação. Excelente lembrança, falou Plancus, em voz mais alta. Mas, em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Um grito horrível nasceu na Assembleia.
Cristãos às feras, cristãos às feras. Acerenado vozerio tornou-o chefe do conselho. Isso não constitui novidade. E há circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiçosos, sorriu ele com malícia. Ouvi, porém, alguns companheiros, ainda hoje, e apresentaremos um plano que espero resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 crianças e mulheres cristãs, guardando-as dos cárceres. E amanhã, coroando as homenagens, ajuntá-la-emos na arena, molhada de resinas e devidamente cercada de farpas embebecidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação dos mais fortes. Depois de mostrado festivamente em público, incendiaremos toda a área, deitando sobre ela os velhos cavalos que já não servem nos nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances inéditos. Muito bem, rugiu a multidão, de ponta a ponta na sala. Urge o tempo, gritou Clênibus, e precisamos de concurso de todos, não possuímos muitos soldados. E erguendo ainda mais o tom da voz, levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram destra ao alto, aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite anunciou sarcástico e inflexível: cada um de nós traga um. Essas pragas jazem escondidas por toda parte. Caçá-las e exterminá-las ao serviço da hora. Durante a noite toda, mais de 1000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes e no dia seguinte, ao sol vivo da tarde, larga fila de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte queimadas nas chamas, alteadas ao sopro do vento, ou despedaçado pelas patas dos animais. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia no circo. Para quem não se lembra, o pessoal mais novo não conhece essa fase, esse circo em Niterói tinha mais ou menos, na matinê da tarde, 3.000 pessoas e algumas funcionários do circo, descontentes com os patrões, resolveram atear fogo no circo na hora do espetáculo. As lonas pegaram fogo em menos de 10 minutos, caíram sobre todo aquele povo, foram queimadas, sofreram consequências graves e foram pisoteados pelos animais que se encontravam ali. E por coincidência, o único hospital da região estava fechado porque não tinha verba. Mas de toda a tragédia saiu alguma coisa boa. Nessa ocasião, surge um cirurgião que, atendendo aquelas pessoas, desenvolveu técnicas para corrigir aquelas queimaduras. E surge o Dr. Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico do mundo. Então, apenas tragédias. Mas o nosso tema de hoje é exatamente isso. As mortes coletivas são sempre resgates? As mortes coletivas sempre existiram no nosso planeta. E sempre que ocorre um acidente, uma catástrofe, em que há mortes coletivas, existem muitas versões kármicas sobre o assunto. É comum
pessoal que essas mortes coletivas são de origem kármica. O Espiritismo, enquanto doutrina libertadora e através da lei da reencarnação, mostra e explica o que ocorre isso aí. Então a gente poderia dizer que as mortes coletivas podem ser divididas por ação do homem ou por causa natural. Só relembrando alguns fatos de mortes coletivas, nós vamos lembrar que no ano de 79 depois de Cristo, o vulcão Vesúvio entra em ação e despeja milhões de toneladas de cinza sobre a cidade de Pompeia, matando todos os habitantes. Não derrubou uma gota de lava, foi só cinza. Essa cidade permaneceu por centenas de anos soterrada pela cinza, e hoje os pessoal que faz o estudo estão escavando essa cidade para ver como é que esse pessoal vivia, porque está tudo conservado, não foi destruído nada. Nós temos as tsunamis. A pior dela ocorreu em 2004, na Indonésia, atingiu 14 cidades, matando em torno de 230 mil pessoas. No livro Transição Planetária, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda explica a situação, porque um mês antes, isso já era uma coisa programada pela espiritualidade, um mês antes as equipes já se preparavam para esse acontecimento, desse tsunami. Engenheiros, arquitetos, assessorados por médicos no plano espiritual, já construíram hospitais para atender essa população. Equipes de socorro que viram a Terra estavam sendo preparadas, padioleiros, equipes de transporte, tudo estava sendo preparado, porque isso aconteceria fatalmente. E isso aconteceu, segundo a explicação, porque aquela região ali da Indonésia, toda aquela região que foi acometida, se tornaram uma região em que de prostituição, na realidade, em que meninas de 10 anos eram vendidas para empresários do sexo, para se tornar escravas sexuais. E aquilo não tinha mais jeito de ser corrigido, então foi providenciado isso aí. E Manuel Filomeno de Miranda explica que ele participou de uma das equipes que desceu a crosta terrestre, que era terrível. Se nas praias jaziam corpos mortos, no plano espiritual a coisa era muito pior. Era mãe chamando pelo filho, pais desesperados, e pior de tudo, equipes de vampiros tentando sugar as últimas energias daqueles corpos que estavam na praia. Eles tinham o concurso de espíritos superiores que conseguiam acalmar e afastar essa equipe de vampiros. E ele conta o seguinte, que naquele momento que eles se dirigiam às equipes dos vampiros ali, muitos deles se conscientizaram e passaram a ajudar a equipe que fazia o socorro, quando já se mudaram de lado. Mas continuando, nós temos, vamos citar mais alguns casos ainda. O avião da TAM em 1977, que morreram 200 passageiros. A colisão dos aviões da KLM e da Panam em 1977, em Tenerife, 600 vítimas. Incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013. Eu quero fazer um comentário a respeito do incêndio na Boate Kiss, porque na época surgiu muito comentário que seria um resgate, eram os alemães votando em resgate. Por quê? Porque no dia 27 de janeiro é o dia que a humanidade dedicou ao Holocausto. E naquele incêndio, o gás cianeto, que é o princípio ativo do ciclone B, era o mesmo gás que era usado pelos alemães no Holocausto. Além disso, aqueles corpos que morreram naquela boate ficaram todos amontoados em algumas áreas, como ocorriam no Holocausto também. Mas a equipe espiritual, os espíritos, orientam o seguinte, que se houvesse pelo menos um alemão daquela época ali, seria de extrema coincidência. Não tinha nada a ver com o que aconteceu no Holocausto. E que
o que se pretende, tá certo, é o aprendizado e não a punição. Ninguém quer punir ninguém. E não é a lei do dente por dente, olho por olho, que aliás é um pouco criticada, mas uma lei extremamente útil na época em que ela foi proclamada. Quem proclamou essa lei foi Hammurabi, um rei da Babilônia, que viu o seguinte, que no reino dele as faltas cometidas eram corrigidas de uma maneira extremamente cruel. Então, um indivíduo roubava uma maçã, o dono da maçã chegava lá e cortava a mão de quem tinha roubado a maçã. Se matava uma galinha do vizinho, o vizinho chegava lá e matava todos os seus animais. As coisas eram muito desproporcional. Então, ele, vendo que isso não poderia continuar, na época, isso foi em 1800 antes de Cristo, ele promulgou a lei. De agora em diante, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Se o indivíduo roubou a maçã, ele vai indenizar a maçã. Se ele matou a galinha, ele vai indenizar a galinha. Aquela crueldade deixou de existir. Então, na realidade, para a época em que não se conhecia ainda perdão, porque Cristo nasceu 1800 anos depois, foi uma lei muito importante. Salvou, na realidade, muitas vidas. Mas, continuando os casos aqui, nós temos os terremotos e recentemente nós tivemos na Turquia com quase 50 mil mortos, né? A barragem de Brumadinho, que na realidade era uma coisa já que todo mundo sabia que ia acontecer. 3 anos antes, os estudos já falavam que aquela barragem estava instável e que uma hora ela ia desabar. Só que ninguém tomou providência. A única coisa que fizeram foi despejar mais resíduos ali, mas esqueceram que a chuva também aumentaria o volume daquilo lá. O naufrágio do Titanic, chuvas torrenciais que causam deslizamento. Nós tivemos isso aqui no Brasil, em Petrópolis, Pernambuco e recentemente na Bahia, tá? Temos ali o incêndio na discoteca Cromanon em Buenos Aires, com 193 mortes. Incêndio do Station Night Club, com 100 mortes nos Estados Unidos. E as Torres Gêmeas, mais ou menos 2.800 mortos. E episódios, né, são as epidemias de varíola, gripe espanhola, cólera, febre tifoide e recentemente coronavírus, matando também milhares de pessoas, mortes coletivas. Então, nós observamos o seguinte, que as mortes coletivas sempre ocorreram. E a espiritualidade ensina que os desencarnes coletivos nem sempre são resgates do erro de vida passada, ou qualquer tipo de castigo ou punição. Se nós formos analisarmos as desgraças que a humanidade já passou, como quando Herodes mandou matar 2.000 criancinhas, a escravidão, as cruzadas, a Santa Inquisição, as guerras mundiais, a gente fica se perguntando, esse pessoal tinha um resgate ou foi um desamor? Foi uma falta de solidariedade? E sempre vai ficar essa dúvida. O escravo, ele veio aqui porque ele tinha que pagar alguma coisa? Ou foi a ganância que tornou ele escravo? Na visão espírita, não há justiça, não há destino, há justiça. Sempre baseado na lei de ação e reação. Se nós somos devedores de vidas passadas, uma hora nós vamos ter que voltar a corrigir isso. E isso pode ser feito através de uma morte solitária ou através de mortes coletivas. Então, a gente achar que tudo que acontece é de origem kármica é um erro. Por quê? Senão, nós vamos estar sempre cometendo os mesmos erros e cometendo as mesmas mortes. Eu acabei de citar a barragem de Brumadinho. Brumadinho, todo mundo sabia que aquilo ia cair, que aquilo lá ia, uma hora acontecer aquilo lá, 3 anos antes, e ninguém tomou providência. Então, na realidade, isso foi uma imprudência. Não tem nada de kármico isso. Foi uma imprudência.
Mas as mortes coletivas, quando ocorrem, como elas devem ser interpretadas? É uma fatalidade? É um destino? É um azar? Fatalidade, segundo as questões 851 a 867 do Livro dos Espíritos, só em duas ocasiões. Primeiro, quando o indivíduo, na sua programação de reencarnação, ele determina como que vai ser as provas dele na Terra. Na segunda condição, existe a fatalidade só no momento da morte. O indivíduo, quando ele nasce já programado para morrer um dia. Então, são as únicas ocasiões em que existe a fatalidade. Ainda na questão 853, frisa que quando é chegado o momento do retorno ao plano espiritual, nada te livrará, e muitas vezes o espírito sabe o gênero da morte pelo qual partirá. E em relação às provas que nós temos que passar aqui, essas provas não são engessadas, elas não são imutáveis. Um indivíduo, vamos dar um exemplo, um indivíduo que ele veio programado para ter um derrame cerebral, para ficar com o corpo, o lado esquerdo do corpo paralisado e perder a fala. Mas esse indivíduo nasceu, se tornou uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que ajudava os pacientes, os doentes, uma pessoa que socorria a todos. Ele pode, eventualmente, dependendo da avaliação da espiritualidade, ter essa prova dele atenuada. De repente, ele vai ter o AVC dele, o derrame cerebral dele ele vai ter. Mas ele pode identificar com o corpo esquerdo todo paralisado, ele paralisar o braço e continuar com o movimento das pernas. Em vez de ele ficar totalmente mudo, afásico, ele vai ficar disfásico, ele vai conseguir falar parcialmente. Então, existe essa possibilidade, sim, de um abrandamento da prova que nós teremos que passar por aqui. Mas quando ocorrem essas mortes coletivas por desastres naturais, aqui nós não estamos falando de por ação do homem, mas por desastres naturais, sempre existe questionamento. Qual a finalidade desses acidentes? E como a justiça divina pode ser percebida nesses acontecimentos? Qual a finalidade? O Livro dos Espíritos, na questão 737, explica isso muito, com poucas palavras. O aperfeiçoamento do espírito é o progresso. A finalidade é essa. A questão diz o seguinte: com que fim Deus providencia flagelos destruidores para a humanidade? Aqui eu tenho que falar uma coisa aqui para vocês, que por minha conta e risco eu mudei essa pergunta. A pergunta original pergunta assim: por que Deus castiga a humanidade com os flagelos? Gente, Deus não castiga ninguém. Deus soberano e justo, Ele dá oportunidade a todos poder nos recuperar e seguir sempre progredindo. Então não é justo falar que Deus castiga. Então essa maneira que eu escrevi, com que fim Deus providencia flagelos destruidores para a humanidade, parece que fica melhor. Isso é por minha conta e risco, gente. Tá? E a resposta que vem para fazê-la avançar mais rapidamente, ou seja, para acelerar o progresso. E na questão 738b, ainda do Livro dos Espíritos, sobre o mesmo assunto: venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. E ainda na questão 740 do Livro dos Espíritos, ainda sobre o mesmo assunto: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Ainda para frente um pouquinho, na questão 783, também sobre a evolução,
A pergunta é a seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E a resposta: há o progresso regular e lento que resulta das forças circunstanciais. Mas quando o povo não avança bastante rápido, Deus lhes provoca de tempo em tempo um abalo físico ou moral que o transforma. Então você vê que é tudo programadinho, nada vem ao caso. E no caso, gente, quando o flagelo não é natural? Agora nós falamos dos flagelos naturais, mas e quando não é natural? E essa é a pergunta 744 do Livro dos Espíritos. E a pergunta, eu vou falar exatamente como é que ela é: qual o objetivo da providência ao tornar as guerras necessárias? Sabe qual é a resposta? A liberdade e o progresso. Guerra trazendo progresso. A gente podia analisar isso melhor. Será que é verdade? Vamos voltar à Segunda Guerra Mundial? Eu vou chegar agora em casa, vou ligar minha televisão, vai aparecer uma imagem bonita, uma cor perfeita, um som maravilhoso, e eu nem preciso colocar bombril na antena. Quem é mais antigo sabe da história do bombril na antena, que a gente antigamente comprava televisão e já vinha de fábrica com garantia de pelo menos 6 imagens, né? Porque as antenas eram horríveis e a gente tinha a imagem principal e mais 6 imagens de fantasma. E hoje não acontece isso. Por quê? Porque pegaram um foguete, puseram um satélite de comunicação que está lá no céu fazendo com que isso seja perfeito. Puxa, mas eu fiquei sabendo que tem um telescópio no espaço que está sondando o universo afora aí. E que esse telescópio está trazendo muitas informações. Nós sabemos, por exemplo, que o universo visível hoje é de 48 bilhões de anos-luz. Isso o raio. Se for considerar o total, dá 96 bilhões de anos-luz. E que a última galáxia visível está a 48 bilhões de anos-luz. Não tem nada estranho nisso, gente? Mas o universo não começou com o Big Bang há 18 bilhões de anos? Como é que tem uma galáxia inteira, tá certo, já existente há 48 bilhões de anos? Será que o Big Bang é verdadeiro? Para pensar, né? Mas esse telescópio ensinou algumas coisas para a gente também. Por exemplo, que a constelação de Andrômeda está em rota de colisão com a Via Láctea. Ninguém precisa ficar preocupado agora. Isso é para daqui 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. E que vai se tornar, segundo os conhecimentos atuais, a maior constelação, a maior galáxia então existente, com 3,5 bilhões de astros, de planetas. Mas nós, através dos estudos astrofísicos, através desse telescópio, também ficaram sabendo que nas explosões solares está se consumindo o hidrogênio e esse hidrogênio está se tornando em gás hélio. E que o Sol, daqui em torno de 4 bilhões de anos, vai se tornar uma estrela anã vermelha. E como a estrela anã vermelha ela se expande, a vida em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte não vai ser mais possível. Então, daqui 4 bilhões de anos, ninguém vai ficar assustado, né? Mas nós ficamos sabendo também, através desse estudo astrofísico estudando, que o sistema solar só existe porque existe Júpiter. Se Júpiter não existisse, Júpiter é 1000 vezes maior que a Terra. Se Júpiter não existisse, não existia o sistema solar, porque é ele que mantém o equilíbrio de todo o sistema solar. Tá? Será que trouxe conhecimento, trouxe progresso? Mas e como que esse telescópio chegou lá? Puseram esse telescópio num foguete e despejaram ele no céu. Hoje já tem telescópios ossantes estudando melhor os cosmos aí. Mas eu fiquei sabendo que teve um foguete aí que levou o homem para a Lua. Eu fiquei sabendo também que teve um pessoal aí que levou umas peças com uns foguetes
e construiu uma estação espacial. A pessoa de um foguete, Mas, gente, como começou essa história do foguete, hein? Foi por causa de um indivíduo chamado Von Braun. E sabe quem que era o Von Braun? Era um indivíduo que trabalhava para Hitler na Segunda Guerra Mundial, construindo foguetes para lançar bombas à distância. Então, nesse sentido, a guerra trouxe muitos conhecimentos. Vamos falar de mais alguma coisa? Bom, os radares. Nós sabemos hoje que existe, pelo menos, no mínimo, de 80 a 90 milhões de grandes voos. Isso eu não vi avião trombando com avião no céu. Sabe por quê? Porque tem um serviço de radar que monitora tudo isso aí. O único desastre aéreo que eu fiquei sabendo aconteceu aqui no Brasil, quando um avião da Legacy colidiu com o avião da Gol. Isso faz alguns anos atrás. E por incrível que pareça, né, eles estavam numa zona que o radar não estudava. O radar não atingia aquela zona. Além de outros erros, como o transponder não estava ligado, né? E além disso, o avião da Legacy estava em altura errada. Mas o radar, se estivesse funcionando ali, com certeza evitaria esse processo, esse desastre. Tá? Mas então tudo iniciou através dos foguetes, dos radares que foi da Segunda Guerra Mundial. Os radares também foram enviados para a Segunda Guerra Mundial. E tem uma outra coisa que é extremamente importante. Nessa época, se estudava muito o átomo. Todo mundo queria saber fazer a bomba atômica. Ou era por fissão nuclear ou por fusão nuclear. E tantos fizeram que estudaram a bomba atômica, conheceram bem o átomo e conseguiram fazer a bomba atômica. Mas desses conhecimentos saiu uma outra bomba, que é chamada bomba de cobalto, que estão nos hospitais de câncer curando milhões de pessoas. Então a guerra teve uma finalidade útil? Teve uma finalidade útil. Agora vamos analisar mais uma coisa. Quando você está com uma dor no abdômen, uma dor cardíaca, o que o médico fala? Você vai fazer um ultrassom. Mas ultrassom? Mas de onde que veio o ultrassom? Vocês já ouviram falar de um aparelho chamado sonar? E para que serviu o sonar e quando ele apareceu? O sonar apareceu na Segunda Guerra Mundial. Gente, eu não estou fazendo apologia à guerra aqui não, pelo amor de Deus. Entendeu? Por quê? Porque os submarinos bombardeavam os navios. Para se defender, foi desenvolvido o sonar, que sabia onde estava o submarino e jogava cargas explosivas em cima do submarino. Mas isso depois foi aperfeiçoado e se transformou no nosso ultrassom, que salva milhares de vidas. É isso? Então, vamos dar um exemplo aqui. A menina, mocinha, está com suspeita de gravidez. O que ela faz? Vou lá, o doutor vai passar aquele aparelhinho e vai falar, realmente tem um embriãozinho aqui. Mas aí vem a curiosidade. Qual vai ser o sexo do neném? 2 meses depois, 3 meses depois, ela vai lá para ver o sexo. Aí o doutor olhou, viu, analisou, vai ser menino. Aí começa a correria. Pintar o quarto de vermelho, o forro tem que ser vermelho, cor de rosa, o quarto é cor de rosa, o forro é cor de rosa, a cortina é cor de rosa, a sanefa é cor de rosa, o trocador de fralda é cor de rosa, o bercinho é cor de rosa, o armário é cor de rosa, a porta é cor de rosa, até o puxador é cor de rosa. Aí depois a vida do casal fica cinza. Por quê? Porque a conta começa a aparecer. Gastaram bastante para fazer o quartinho rosa, mas tudo se tornou cinza. E aquela programação de uma paternidade particular não vai ser mais possível, vai ter que ir numa maternidade pública. Nada contra a maternidade pública. É um lugar abençoado que tem equipes trabalhando para trazer vários espíritos a esse mundo. E são equipes, às vezes, nessas equipes, são os mesmos médicos que eu atenderia na maternidade particular. E aí fica aquele estresse, todo mundo nervoso, porque já começou a faltar dinheiro.
né? E aquele espírito que deveria reencarnar num ambiente calmo, sublime, né? Num ambiente de luz, vai encontrar um ambiente tumultuado, né? Sem paz. E é dessa maneira que esse espírito vai ser recebido. E para quê, gente? Se eu me lembro, Jesus, que foi o maior dos maiores, nasceu numa estrebaria. E o calor que ele vai receber não vinha do ar-condicionado cor-de-rosa, vinha dos animais que se encontravam. O maior exemplo que a gente pode dar aqui. Tá? Então, só para trazer, poderíamos citar, por exemplo, o GPS, que também é de origem de guerra, pós-guerra na realidade, porque o GPS existe. Hoje eu chego no meu carro, eu quero ir não sei aonde, ponto ali no GPS, eu vou a tal estado de São Paulo, isso aí me leva tranquilamente lá. Isso é feito através de um satélite que também foi colocado por um foguete, origem da guerra. Então, a guerra tem o seu lado útil. E, como fala no livro dos Espíritos, questão 744, visa a liberdade e o progresso. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, também isso faz referência, né, ao fim do mundo, né, das calamidades que estão ocorrendo, né, das pestes que estão aparecendo, mas não é o fim do mundo, não é o fim do planeta que se anunciava. É o fim da humanidade, dos homens como eles se encontram agora. Porque nós estamos numa fase de transição desse planeta. Então, muita gente vai ter que ser recolhida e muitos não poderão voltar aqui. Né? E eles diziam então, né, que esse planeta, que na realidade isso que o Mateus, Marcos e João falavam, não era para o fim do globo terrestre, não. Era para o fim da humanidade do jeito que a gente conhece agora, que é uma humanidade de incredulidade, de imoralidade, de corpidez, em que ninguém mais respeita ninguém. É essa humanidade que vai acabar, não é o mundo que vai acabar. Aí vem uma outra pergunta, voltando ao nosso tema original. Os espíritos desencarnados têm influência nos desencarnes coletivos? A resposta é muito curta. Só em casos em que haja necessidade de intervir construtivamente. E desde que isso não influencie no livre-arbítrio de quem vai ter que passar por aquela prova. No caso das calamidades, as equipes espirituais só atuam conforme, semelhante às equipes terrenas. Vocês nunca viram um grupo de bombeiros encostado lá no pé do morro para ver se a casa ia desabar durante uma chuva? Isso não existe. O socorro vem depois. A equipe espiritual é da mesma maneira. Foi o que o Manuel Filomeno de Miranda fala no livro de Transição Planetária que eu falei antes. A equipe terrestre, ela vai socorrer depois do ocorrido. A equipe espiritual vem socorrer também depois do ocorrido. O espírito de Cédric Plantier, em Obras Póstumas, esclarece também sobre esse assunto das mortes coletivas, que o espírito que o homem tem que ser visto sob 3 aspectos: como homem, como indivíduo, como membro da família e como cidadão. O indivíduo, ele pode ser um ótimo pai de família e um péssimo cidadão. Ele, como pai de família, foi excelente, mas como cidadão, ele teve muito erro. Ele vai ser responsabilizado pelos erros que ele teve como cidadão. Tá? Então,
o que a gente quer dizer? Que um delito praticado por uma família, provavelmente vai reunir essa família para que esse resgate se dê em conjunto. Chico Xavier, no mesmo livro que eu falei antes, Cartas e Crônicas, descreve o caso de duas famílias que se odiavam. Um dia a família A, na madrugada, põe fogo na casa da família B e todos morrem, toda a pessoa da família ali morre queimada. Numa reencarnação posterior, aquela família incendiária se reúne, sai numa viagem de carro, esse carro sofre um acidente e todos morrem queimados dentro do carro. Isso é um fato real contado pelo Chico, através da psicografia do Chico, do irmão X. Então, mostrando aí como que é o resgate da família. No livro Chico Xavier Pede Licença, na mensagem de desencarnações coletivas, Emmanuel esclarece sobre outros motivos de mortes coletivas. Se vocês me permitirem, eu vou ler, porque não é coisa para ser discutida, foi o que dito. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do sangue, retornamos à Terra com encargos diferentes, mas com regime de contrato marcado para desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo físico para facearmos unidos o ápice das epidemias avassaladoras. Eu acho que nesse caso se inclui a escravidão, né? Tá? Promotores de guerras, manejados para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, e nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos morte de partilha, aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrima. Corsários que ateávamos fogo às embarcações e cidades, na conquista de presas fáceis e nos observamos no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis para a reencarnação. Nós falamos de alguns casos de incêndio, não estou falando que foi resgate, mas tivemos, um avião, edifício Tijuema, edifício Andraus aqui no Brasil. Não estou falando em momento nenhum que foi resgate isso, mas poderia ter sido. Tá? E nessa pesquisa que eu vi uma frase que acho que quase que resume tudo isso. Fala assim: a dor coletiva é o remédio que corrige as faltas mútuas. A dor coletiva é o remédio que corrige as faltas mútuas. Vou chegar no próximo tempo. Bom, vamos respeitar o tempo. Para finalizar, nós temos que ter em mente que o desencarne coletivo ocorre por fatores naturais ou por ação do homem, atendendo à lei de ação e reação, que não nos cabe julgar, emitir opiniões sem conhecimento de causa, e é sempre lembrar que tudo tem sua razão de ser, embora no primeiro momento não consigamos abranger o quadro espiritual que está por trás de todos os acontecimentos trágicos. As chamadas coincidências, somado ao pensamento lógico espírita, através da lei de reencarnação, mostra que o culposo pode sim ter sua recuperação agora, pois a prática do mal nunca fica impune. O progresso de todos é o objetivo de tudo que acontece. A solidariedade é o verdadeiro laço social que ocupa não só o presente, mas também o passado e o futuro. Os mesmos espíritos de hoje são os do passado e os do futuro que se encontrarão para seguir as vias do progresso, do aperfeiçoamento
e aperfeiçoamento do espírito. É a lei da reencarnação e da continuidade da relação entre os mesmos seres. Nós temos que entender que nós somos viajores, que nós viemos de um passado, estamos no presente e partiremos para o futuro. E que nessa viagem nós vamos, por muitas vezes, deparar com as mortes coletivas. E que essas mortes é a oportunidade de exercitarmos a paciência, a resignação, o equilíbrio, por mais dolorosas que sejam as circunstâncias. Só isso, gente. Muito obrigado.